Olá, sejam muito bem-vindos ao Aircast, o podcast da Air Robotics, gravado aqui no estúdio do CT Hub. Esse é o nosso espaço para discutir segurança, tecnologia e inovação, sempre trazendo profissionais, que atuam na linha de frente, gestores que têm um conhecimento amplo em relação ao uso da tecnologia e também profissionais que atuam em partes mais táticas, operacionais e dentro do planejamento estratégico dentro das corporações. Para abrir o nosso primeiro episódio, não poderíamos ter um tema mais interessante do que o uso de drones com câmera térmica em aplicações específicas. Para conversar sobre esse tema, recebemos hoje um profissional muito relevante que tem uma trajetória bem interessante dentro do mercado. O nosso convidado é Bruno Carcará. O Carcará é servidor público, piloto de drones que atua na segurança pública. Além disso, ele é palestrante, especialista em drones, curador do seminário Drone Policial e Bombeiros, idealizador do projeto Drones for Good, pesquisador, escritor, estudante de neurociência, autista, marido e pai. Hoje vamos falar sobre o seu mais recente livro, Emprego Operacional de Sensores Térmicos em Drones, da física à aquisição de alvos no mundo real. Carcará, seja muito bem-vindo ao Aircast, é um prazer recebê-lo. Ô, Vitor, obrigado, cara. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Falar desse tema é uma coisa que é apaixonante, né? E eu acho que aqui a gente vai ter um bate-papo bem legal. Com certeza, maravilha. Carcará, antes de entrarmos no tema técnico, eu queria começar entendendo um pouquinho da sua trajetória. Você sempre pensou em ser um servidor público? Como que você entrou nesse mundo inicialmente? Não, olha só, eu tô no serviço público há 36 anos, tá? Quando eu entrei no serviço público foi por necessidade. Apareceu lá, vai ter um concurso e tal, e eu estudei 6 meses afinco, né? E inclusive passei em primeiro colocado. E aí Bacana. Comecei a trabalhar. Cara, eu cheguei num lugar para trabalhar, eu não tinha ideia nem o que eu ia fazer. E aí era no Porto de Paranaguá, vários navios e tal. E aí passaram a informação do que a gente faria, né? E a nossa missão era tentar combater o contrabando, o descaminho e o tráfico de drogas que acontecia numa fronteira marítima, né? Num porto, né? E foi uma surpresa muito grande. Eu não tinha ideia do que eu faria. Eu era um guri, né? Tinha muitos anos atrás, né? 36 anos, né? Era um guri ainda. E cheguei lá, me deparei com um cenário extremamente complexo, né? Onde essas atividades ilícitas, elas acontecem de forma velada, né? Escondida, né? Todo mundo esconde de você isso, né? Mas aí me despertou, né? Aquela ideia, porque isso é uma coisa interessante. Eu desde criança eu sempre quis ser um detetive, entendeu? O cara que é o, né? Tinha os desenhos animados de detetive e tal, né? Tinha uns seriados bem antigos, né? Dessa área, né? O espião, né, que trabalhava em outro país para descobrir as coisas e tal, aquilo era uma coisa que me fascinava, né? O Sherlock Holmes, né, que ele fala elementar, cara, Watson, né, e tal. Enfim, tudo isso eram coisas que estavam na minha cabeça. Eu chego lá, era um cenário exatamente para trabalhar com isso, né? E com um veículo muito interessante, que é o navio, né? Uhum. E é interessante que acontecia muita coisa errada, entendeu? E eles tentavam esconder, obviamente, fazer por debaixo dos panos, né? Mas a gente começou, era um grupo grande que passou naquele concurso. Se não me engano, mais de 90 pessoas que entraram, tudo uma rapaziada, né? Ninguém tinha experiência nessa área, né? Mas a gente começou a se preparar. E uma das coisas interessantes é que os veículos são utilizados para esconder coisas erradas, ilícitos, né? Isso é estudado. A Interpol tem um estudo grande que fala do emprego de veículos para cometimento de crimes, tá? Isso inclusive, é tema de estudos, né? Científico, né? E fala que o veículo ele é usado porque ou ele potencializa o crime ou ele facilita o crime, né? O criminoso não sai correndo a pé, né? O criminoso ele sai, comete um assalto a banco, tem um carro, né? Você vê isso no filme, né? Tem alguém Ele que usa dirige, recursos, né? Ele Sim. tem que usar os recursos, né? O navio não é um veículo diferente, né? Ele é utilizado também por traficantes, contrabandistas, tal. Inclusive até hoje, né? O tráfico de drogas, de cocaína, utiliza os navios, né, para levar a droga do Brasil para a Europa, do Brasil para outros países, né?
E aí a gente começou. Eu sou uma pessoa que sou muito meticuloso, né? E eu comecei a reparar os navios e eu falei assim, pô, a gente tem que estudar um navio. Se entrar num navio é para tentar pegar alguma coisa, tá fácil de se esconder. O navio é grande, cheio de Sim. labirintos e tal, né? E aí eu fui estudar e descobri que tinham poucos modelos de navio. Navio, para poder flutuar, para poder transportar carga e tal, não dá para você inventar muito não, tá? Sim. Por isso que eles são muito parecidos, né? Então, estudando, eu descobri que tinha algumas plantas de engenharia, né? E isso dava dica de onde estavam espaços vazios, espaços até para colocar água, tirar água e tal, para o navio se manter sempre na altura correta e tal. E quando a gente começou a estudar isso, a gente começou a pegar muita coisa errada, né? Porque você olhava para um navio e falava, bom, é óbvio que não vai colocar em cima do convés, né? Isso aí vai estar escondido em algum lugar. E lugar para esconder nesse tipo de navio é no ponto A, B ou C, né? Então a gente ia e começou a ter muito resultado. E isso, pulando 30 e poucos anos para frente, né? Eu venho a trabalhar na fronteira do Brasil, que é uma fronteira extremamente movimentada, onde quadrilhas utilizam veículos exatamente para internalizar drogas, cigarros, contrabando, enfim, uma série de produtos ilícitos, né? E me deparo com os veículos, né, também, né? Carros, né? Embarcações também, mas barcos menores e tal, né? E isso foi uma coisa interessante, porque a gente pegava um carro e estava escondida a droga na lataria dele, ou no painel, ou você não enxerga. E a pessoa desce com a confiança total de que o fundo falso, que é o nome que se dá para isso, né? Fundo falso, ele não vai ser pego. Então ele para, calmo, tranquilo, contando uma história que faz algum sentido, né? Mas eu olhava para o veículo e falava, pera lá, esse carro tem alguma coisa diferente nele, entendeu? Uma porta que deveria existir não existia mais, entendeu? Uma alteração, né, Os em alguma detalhes você parte. percebia. Detalhes, você olhava e falava, não, vamos mexer aqui, ó. E aí mexia e era lá que o cara tinha feito, preparado um fundo falso para levar, né? Então, assim, o passado e o presente se conectaram, né, nesse trabalho, né? A diferença do passado para agora é tecnologia, né? Sim. E aí veio a grande tecnologia que eu sou fascinado, que são os drones, né? A gente começou a utilizar drones exatamente para olhar esses veículos. Sim. E no início, veículos que tentavam fugir, né? Pegando caminhos, às vezes escuros, às vezes caminhos que você não conhece, né? E aí o drone... Na primeira operação, cara, primeiro me fala, Bruno, pode usar o drone. Né? Porque o drone era um brinquedo, tá? Sim. Inclusive, eles davam risada de quem usava o drone. Pô, esse cara não quer trabalhar, quer só brincar com o drone, né? E tal. E o drone tinha uma função, no início, né? Para fazer vídeos, para propaganda da instituição, para mostrar uma operação, para mostrar o pessoal fazendo uma blitz e tal, né? Era marketing, né? Não era uma ferramenta útil dentro do ambiente operacional. Exato. Ainda. E aí eu levantei o drone, era uma barreira na estrada, e aí o drone já pegou 5 veículos freando abruptamente na estrada e entrando no meio de uma estrada rural, tal, pegando o que a gente chama de desvio, né? E aí os colegas partiram então para cima deles, né? E eles conseguiram prender vários veículos de uma vez só, né? Com o emprego do drone. Aí o chefe falou, pô, mas esse negócio dá certo mesmo, né, cara? Vamos botar isso em prática, né? E de lá para cá, eu comecei a trabalhar todos os dias com o drone. Sim. E o drone se transformou de um equipamento que era simplesmente para levantar e olhar, né? Para hoje uma ferramenta que captura uma quantidade de dados, de informação espetacular. Então muita gente fala assim, o drone é uma câmera voadora. Não, o drone câmera é um dos payloads que nós temos no drone. Você tem o infrared, que não é uma câmera, não é imagem, né? pega a radiação infravermelha. Você tem o telêmetro laser, que consegue fazer medir distâncias e georreferenciar, né? Você tem o LiDAR, que consegue medir pontos e descobrir coisas que estão encobertas pela mata, né? Uma série de
teles, né, câmeras com zoom, ou seja, você tem uma multiplicidade de sensores, inclusive drones mais avançados, né, que eu já tive a oportunidade de pilotar, que tem equipamentos de SIGINT, que pega inteligência através de comunicação de rádio e tal. Então o drone é capaz de transportar uma série de sensores que captura muita informação, entendeu? E com essa informação, se bem trabalhada, a gente consegue fazer com que ele se torne um instrumento que multiplica a capacidade de ação das forças de segurança, da polícia, dos bombeiros, dos resgatistas, dos militares e da segurança pública também, né? Porque tudo isso também está a serviço aí da segurança, desculpa, segurança privada também. Também, com certeza. Segurança privada com também, certeza. porque tudo isso está disponível, né? Com uma série disponível para que se possa garantir uma segurança maior, né? Com certeza. Dentro desse cenário, Carcará, você até comentou sobre os equipamentos mais modernos, né, que você teve acesso. Ainda voltando um pouquinho para a sua história, né, você começou praticamente como um pioneiro com essa aplicação do uso de drones nessas regiões de fronteiras, né, pelo que a gente estava conversando um pouco antes ali, você comentou com a gente. E em quanto tempo que o alto comando, digamos, dentro das suas operações, começou a perceber que o drone ele era uma ferramenta indispensável em si? Porque teve aquele momento da sua primeira operação, que vocês identificaram esses fujões aí a quilômetros de distância, né? Algo que, ao meu entender, não seria tão fácil de se identificar anteriormente, né? Me corrija se eu estiver errado, mas a partir desse momento, até eles entenderem que é de fato uma ferramenta indispensável, imprescindível para garantir a qualidade da operação, em quanto tempo que isso foi se construindo, né? Porque hoje, como sabemos, praticamente, eu diria que qualquer força de segurança pública, qualquer instituição hoje, seja polícia militar, seja exército, seja aquelas instituições que cuidam ali dos presídios, enfim, e até empresas, né? Quando a gente olha para a segurança privada, as maiores indústrias, eles já entenderam a importância do drone como uma ferramenta, um complemento para ampliar essa capacidade de monitoramento, para ficar à frente, né? Mas em quanto tempo, eu pergunto isso para você porque nem sempre podemos conversar com alguém que está desde o início dentro desse processo e você tem muita bagagem, né? Então, dentro de todo esse processo, em quanto tempo você viu que de fato foi entendido que seria uma ferramenta indispensável? Cara, essa pergunta é muito bacana. E levou muito tempo, tá? O drone foi visto por muito tempo como um brinquedo, como um equipamento que não trazia capacidades, né? Mas a gente viu nos últimos anos, tá? Nos últimos 4 anos, eu lembro o primeiro drone policial, 2023, né? 2022, primeiro drone policial. A gente reuniu cerca de 70 policiais. Pegou mais o pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo para baixo, né? A gente faz lá em Foz, né? Pela proximidade, enfim. Mas já foi um sucesso. 70 policiais que foram lá por causa de drone, tá? E a maioria contava a história de que o drone que eles utilizavam era um deles. Eles tinham comprado e estavam levando para usar, né? Para dar um apoio e tal. Os comandantes, né, até os colegas olhavam para aquilo e falavam, não, isso aí vai atrapalhar, pô, o cara quer brincar de drone bem na hora da operação, né, e tal, né? Era uma visão, você vê, 4 ou 5 anos atrás, a visão geral era de que o drone era um brinquedo que podia mais atrapalhar que ajudar, né? E nesses últimos 4, 5 anos, houve uma mudança abrupta. Eu digo que há cerca de 3 anos, os drones passaram a ser levados a sério pelas organizações. É lógico que tem algumas instituições que começaram antes, mas como pioneiros, tá? Com curso de formação de pilotos, né? Com a introdução de alguns equipamentos.
Mas o investimento mesmo na tecnologia, a multiplicação no número de pilotos, a sua utilização real, né, é bem recente. Tem aí, vamos dizer, 3 anos. E é interessante, porque se antes o cara falava, pô, esses caras não quer trabalhar, que tá querendo brincar, eu ouvi um relato muito bacana de um colega da Polícia Militar do Estado do Paraná, que é uma das polícias que está bem avançada em termos de equipamento, de treinamento, de doutrina, de aplicação, enfim, né? E ele disse, ele falou assim, hoje chega um comandante e fala, vamos perguntar pro cara do drone. Né? Antes de começar a ação. Tamanha a capacidade que ele tem de ter uma consciência situacional, né? Utilizando os seus sensores. E esse colega me contou isso há poucos dias num curso que eu dei sobre drones com emprego de câmeras termais, né? E eu fiquei tão feliz que eu falei, puxa vida, você vê, né? A coisa realmente mudou. E é geral, não é só no estado do Paraná. Em várias forças hoje, o drone é inquestionável a sua capacidade, né? E a importância dele ser utilizado em operações tanto veladas, são operações de inteligência, né? Como operações ostensivas, onde o drone tem uma capacidade de inibir o acontecimento de um crime. Ó, se você vê um drone voando, ele faz barulho. Ótimo que ele faça barulho. Não é? Não precisa ligar a sirene. É tá fazendo barulho, né? Ele vai dissuadir o criminoso. Aí ele joga uma luz em cima de alguém que tá fazendo algo errado, né? E você ainda tem a capacidade de falar e verbalizar, olha, o que você está fazendo é errado. Não é? Então, assim, só com isso, o drone já consegue fazer uma coisa que é mais importante da segurança pública, que é fazer com que não venha a acontecer um ilícito, né? Agora, tem o trabalho da inteligência, onde o drone, ele com uma série de sensores, né, e voando de forma furtiva, ou seja, ele não está sendo ouvido, não está sendo visto, né, com a sua capacidade que ele tem de zoom, né, enfim, né, você consegue acompanhar atividades criminosas e coletar um número de informações, de dados, que seria impossível sem o drone. Como você disse, como é que a gente via o cara desviando? Ninguém ia ver. Não. Você não ia saber que o carro desviou, né? Com o drone a gente ficou sabendo. Assim também, você tem uma quadrilha que está cometendo algum tipo de ilícito. Vamos dar um exemplo aqui em São Paulo, quadrilhas que roubam celulares, né? Você pode, num primeiro momento, levantar quem são essas pessoas, de onde que elas vêm, para onde que elas vão, qual o horário que ela trabalha, para onde que elas levam esses equipamentos, e assim um sem número de informações, de dados, né, como identificar pessoas, né, ter a capacidade de reconhecimento facial, né, enfim, esse volume de dados ele é importante para que depois você atue, né, e coloque esse pessoal atrás das grades, né, e depois você vai colocar um drone voando nessas áreas onde isso tem um maior acontecimento. Ora, o bandido fica sabendo, né? Lá fomos presos por causa dos drones, né? Não tem como esconder, né? E tá vendo um drone lá, ele não vai trabalhar lá. Então você tem um trabalho que é de inteligência e um trabalho que é preventivo também. Então o drone é uma ferramenta hoje que todos os comandos têm certeza de que ela é indispensável. Mas ainda temos muito a caminhar. Nós temos algumas forças hoje que estão extremamente capacitadas e com equipamento, né? Nós ainda temos aí um mundo enorme pela frente aí, porque muitas polícias estaduais, civil, militar, muitos bombeiros ainda não tem drone. Municípios, guardas municipais, né? Nós temos 5.000 municípios, né? Dá para contar nos dedos os que já estão equipados utilizando o drone, né? Porque aí vem uma ideia, cara, que é interessantíssima, né? O drone é barato. Pega o baratinho lá e tal, né? E chama o guri do drone, né? Quando, na verdade, tecnologia tem custo, Sim, né? sim. É muito barato pelo que faz, tá? Mas quando você olha o preço de um drone, é óbvio que ele tem ali uma tecnologia, né, que hoje é uma tecnologia militar embarcada num drone. Há poucos anos atrás, ninguém tinha acesso a um termal. Uma câmera termográfica era, né, impensável. Assim, só militares, só na guerra, ainda era um segredo danado, né? Agora a gente tem drones com um custo
muito baixo para o benefício que ele traz. Então é uma questão de custo e benefício, né? Fora que, como eu disse, ele carrega vários sensores. Então não é só o termal, ele é capaz de fazer uma série de atividades, né? Sim. Eu acho muito bacana acompanhar, né, os trabalhos que vocês têm feito de comunicação com as empresas privadas, né? Que tem uma conexão muito forte com o nosso trabalho. A gente está aplicando a lei, a gente está levando pessoas presas, mas a segurança tem exatamente essa função de tentar prevenir, fazer com que nem aconteça, né? E se acontecer, ser efetivo na resposta, né? Ser mais rápido, com menos custo, com mais segurança e tal, né? Mas, então tem uma conexão muito grande, né? Com tudo, né? Então, esses drones com grandes capacidades, né? Eles vieram realmente para ficar, né? Quem ainda não viu isso tá muito atrasado, né? E vocês mostram no programa de vocês que o drone não é só para pegar o bandido, né? Ele consegue fazer quantas outras atividades dentro de uma planta industrial, dentro de um condomínio, dentro, né? Cuidar do criminoso, mas das irregularidades que às vezes são cometidas dentro por falta de segurança do trabalho, verificar, por exemplo, se a estrutura ela continua persistente depois de um gancho temporal, né? Que pode atrapalhar muito, né? Demorar muito para ser visto, né? E depois de ser reparado. Então o drone, ele tá, ao mesmo tempo que ele tá cuidando do bandido, ele consegue olhar o seu telhado, consegue ver se os regentes estão no lugar certo, ver se os veículos que deveriam entraram ou não, se tem aquilo que não deveria dentro, se os caras estão usando o seu equipamento de EPI. Então o drone tem uma capacidade que é espetacular, né? Não tem como voltar atrás. Com certeza, com certeza. E é muito interessante, essa aplicação ela realmente é muito extensa, né? Seja dentro de um ambiente privado, pelos motivos que você mencionou, na segurança pública também, né? Pelos motivos que você mencionou anteriormente, Cacará. Mas é sempre bom a gente ir puxando aqui alguns pontos que você comenta e que eu acho muito interessantes. Por exemplo, você comentou que nos últimos 3 anos, então, teve esse aumento do investimento em relação a drone. Essa perspectiva que você trouxe, que é muito comum, né? Os próprios policiais, os próprios agentes de segurança ali compram eles próprios os drones para a segurança deles e dos colegas das equipes, né? Porque não tem como. O resguardo da integridade física daquele agente é um dos pontos principais. Sim. Só que quando ele está utilizando recurso próprio, ele tende a não comprar o melhor equipamento para aquela função, né? E aí ele vai normalmente para um drone de linha de consumidor, um drone que não tem todos esses aparatos, né, que você mencionou, mas felizmente também hoje vemos um esforço de outros poderes, né? Tem o poder executivo, o próprio poder legislativo, até o poder judiciário também, que Sim. direciona recursos, né, para que se tenha acesso a essas tecnologias. E até um ponto que a gente também comentou aqui um pouco antes nos bastidores, que a aquisição cresceu muito. Hoje existem diversos editais, né? A gente sempre vê publicações que são relacionadas à aquisição dos equipamentos, mas um ponto que, ao meu ver, ainda não está muito claro, mas eu vejo de fora. Então, talvez você saiba melhorar nesse ponto aqui pra gente. O treinamento, a doutrina, a aplicação, o enriquecimento do piloto, do operador ali em relação ao capital intelectual que ele precisa para a operação, para que ele possa extrair o máximo da tecnologia. Isso vem crescendo na mesma proporção que a aplicação de recurso financeiro ou ainda não? É algo que segue em velocidade distinta? Então, a gente vê um investimento grande em equipamentos de ponta, tá? O equipamento que você tem no Brasil é o mesmo que você vai encontrar em Israel, no Japão, na China, nos Estados Unidos, né? Sim. A gente está nivelado hoje com equipamentos de grandes capacidades, né? Os cursos de formação de pilotos, né? É um sucesso. Todas as instituições têm formado muito pilotos, mas ainda falta pegar e colocar aí uma coisa que é mais importante do que ter o equipamento e ter piloto. Porque equipamento em si não é capacidade, tá? E piloto, ser um bom piloto é apenas uma obrigação, né? Óbvio que você tem que saber pilotar. A grande questão é entender como a ferramenta,
com uma série com a capacidade grande de captura de dados, né? Ela vai incrementar a sua atividade, a atividade fim. Então, por exemplo, o policial, ele não é um piloto, ele é um policial que usa um drone, né? A segurança empresarial, né? Ele não é um piloto, ele continua sendo parte da segurança. Ele é muitas né? vezes um vigilante, né, Carcará? Ou um operador de CFTV, de vídeo monitoramento, que assim como o policial assume essa responsabilidade. Assume a função. Mas o que tem que entender é que nós precisamos utilizar esta ferramenta, tá, de uma forma em que ela traga resultados efetivos. Vou dar um exemplo, né? Nós utilizamos o drone para capturar informações de aonde está acontecendo um crime, quem está cometendo, que horas que isso acontece, quais são os meios envolvidos, né? Se tem um depósito, se são carros, motos, né? Embarcações, que pessoas estão envolvidas, enfim, né? Essa ferramenta, né? Se fosse utilizada de uma forma que não integrasse essas informações, ela seria um empobrecimento da sua aplicação, porque esses dados todos, se a gente não correlacionar com outros ativos de captação de dados, como câmeras ALPR, as câmeras que identificam passagens de veículos, de onde veio para onde foi, tá? E me diz a placa, me diz quem que é o dono daquele veículo, né? Na área do governo nós temos acesso a essas bases de informação, né? Na área privada você vai ter os cadastrados, né? De pessoas que são fornecedores, pessoas que são trabalhadores, tal, e aquela placa que é estranha, que apareceu por ali, né? Que não deveria estar ali, muitas vezes, tal, né? Além disso, você tem informações, dados, bancos de dados, né? Hoje em dia, ninguém mais vive sem passar suas informações em todos os lugares que vai. Você chegar aqui no prédio, aqui você entra, tem que dar o seu CPF, o seu nome, colar um documento ali, tirar uma foto do seu rosto. Quantos dados você deixou? O horário que você estava lá, o que você foi fazer lá, quem é você com dados robustos, né? Inclusive uma foto atualizada do seu rosto, né? Isso se multiplica com o uso das redes sociais, o uso da saúde pública, você tem que fazer os mesmos procedimentos, né? E aí tem os dados policiais, né? Eu tenho lá a ficha, né? A gente chama de jabiraca, né? Puxar a jabiraca ou a do capivara, camarada lá. A gente chama a capivara aqui lá, puxar lá, né? Que é o passado dele, se tem alguns dados, né? Então, se você pega o drone e faz uma correlação com todas essas outras informações, uma integração, aí sim esse drone começa a trazer grandes capacidades, né? Então o que está faltando muitas vezes, né, em várias forças, em vários empregos do drone, é entender que ele não é uma ferramenta isolada, que ele não é uma câmera voadora, né? É que ele pode, né, fazer um trabalho, uma ferramenta que pode potencializar todo o seu trabalho, né? Então é o caso de uma empresa que tem furtos recorrentes e tal. Se ela usar o drone só para voar em cima para olhar, vai ser muito difícil ela identificar alguma coisa. Agora, se ela utilizar também os seus sistemas de câmeras, né, sensores e outras informações, como, por exemplo, aonde que mais acontece os assaltos ao meu depósito? Ah, é por uma mata que tem logo atrás, né? Ou é pela rua que é baldia e tal, né? Então, aí você começa a potencializar a capacidade. Não é diferente da área privada da área pública, né? Você tem que entender que o drone é uma ferramenta, que a sua finalidade qual é? Prevenir que aconteça alguma coisa errada, né? Vai integrar esta ferramenta, tirando o melhor dela para ela poder trazer resultado. Então, sendo bem específico, há muita reclamação quanto ao volume de aquisição que subiu muito e aos resultados que às vezes não vem acompanhando, tá? E isso se dá pela falta de compreender e direcionar, então, treinamentos que vão para além do piloto,
Uhum. Pilotar é básico. Eu, para poder usar o drone, eu tenho que fazer um curso de piloto, entender o drone e tal. Mas eu tenho que começar a fazer treinamentos, procedimentos, criar doutrina, para que eu então utilize para a minha finalidade. Se é usar na fronteira, como é que esse drone pode ser uma ferramenta ou até uma arma, né, pelo lado do bem, né, para prevenir que aconteça um crime, ou se ele acontecer, que ele seja reprimido, né? Então, assim, é isso que está faltando, mas também para isso está todo mundo clareando, né, e começando a perceber que é necessário treinar para as atividades fins, né, e não só para o meio, que é o drone. Sim, a gente vê muitas vezes, não só em indústrias, viu, Carcará? Em alguns órgãos também públicos, né? Que tem a aquisição, aí acabam realizando a compra de drones de última geração, drones docados. Entrou aquela moda, o hype, todo mundo agora quer um drone docado. Sendo que em muitas operações, muitas das vezes, não precisa de um drone docado, né? Ali você pode ter o operador ali, um colaborador que seja, enfim, algum agente que vai, recolhe o drone, você permite uma viabilização mais econômica para a aquisição do equipamento, mas define qual a utilidade dele, porque simplesmente colocar o drone lá numa caixa e deixar ele só fazendo a ronda de tanto em tanto tempo, como se fosse uma câmera voadora e simplesmente uma câmera voadora, como você mesmo mencionou, você está deixando de utilizar a capacidade que aquela tecnologia tem para oferecer, que vai muito além disso. Né? Que vai muito além disso. E uma das funcionalidades que esses drones têm, drones que eu digo de linha Enterprise, principalmente da DJI, né? Agora, não só agora, mas algo que a gente mencionou, é justamente a questão, né, da câmera termográfica dentro disso. O seu livro, ele é especificamente sobre a questão de sensores térmicos, correto? Sim, olha só, a gente percebeu que existia uma lacuna muito grande em termos de estudos, de doutrina, de procedimentos voltado para a câmera termal. Então, muita gente pegava um drone com uma câmera termal e levantava, pô, mas parece que não está funcionando, não estou vendo nada. Um pouco porque a expectativa estava muito além da realidade, né? Por desconhecimento do equipamento, por desconhecer o que ele era capaz, né? E também pela falta de estudos. Olha só, é muito avançada a termografia aplicada para inspeções de indústrias. Tá? Você tem muitos anos de estudos, você tem, enfim, uma preparação, né, tanto científica como técnica e tal, para esta área, né? Hoje também, para uso na área de construções, para verificar se tem alguma anomalia numa obra, né? O drone também tem muita... Isso está muito avançado, tá? Sim. Antes mesmo do drone, né? Antes mesmo do drone. Sim. A termografia, né? Também no drone, mas em qualquer equipamento que capture, né, a radiação infravermelho, né? Ela já é utilizada há muitos anos, né? E eu fui atrás de entender por que nós não temos informações sobre a área do drone na segurança, tá? Cara, só uma dúvida antes de você decorrer sobre isso. Você mencionou aí no começo que a expectativa estava muito além. Ao que você atribui essa expectativa tão alta? Porque às vezes parece que algumas pessoas, meu caro, imaginam a capacidade não só do drone, da câmera térmica ou de tudo que ele tem para oferecer baseado numa série da Netflix. Exatamente. Entendeu? E aí ele imagina que são os Jacksons ali. Não, você matou a pau, é isso aí. O pessoal vê filmes, vê seriados, né? E acha que o drone é um raio-x, né? Que vai vir através das árvores, vai vir através dos muros, né? Outra que ele vai levantar e ele vai te mostrar, ó, tá aqui o criminoso, né? Sim. Então, assim, é uma expectativa irreal, né? Criada pelo desconhecimento. Pela falta de informação, por uma informação às vezes distorcida pela imprensa. A imprensa fala muito, né? Ah, o drone fez isso, o drone agora consegue fazer aquilo, tal, né? Então, exatamente porque é algo muito novo, né? Na nossa atividade, né?
o drone com câmeras térmicas, ou mesmo não só no drone, mas nos aviões e tal. Até bem pouco tempo atrás, só militares tinham acesso. Sim. Era uma tecnologia militar, né? Uhum. A segurança pública passou a usar em helicópteros, né? Câmeras com altíssima capacidade, com tecnologia e muito caros, tá? Centenas, às vezes milhares de vezes mais caro que um drone com câmera térmica, tá? Uhum. Há muito pouco tempo, né, teve que ter autorização de governos para que pudesse ser comprados, né? Eu lembro que a instituição que eu trabalho teve que receber a autorização do governo dos Estados Unidos para poder comprar a câmera termal de grandes capacidades para colocar no helicóptero, né? Mas a expectativa é irreal, tá? Por falta de ter treinamento dessa área, né? Sim. A causa é as pessoas acharem que é igual um filme, um seriado, às vezes aquilo que você vê no cinema ou na televisão, né? Mas especificamente é a falta de estudos nessa área, né? E aí eu fui atrás. Eu sou muito curioso, sou um cara que não adianta falar, é ou não é assim. Eu vou atrás, vou descobrir, vou pesquisar, vou atrás de livros, de estudos, né? Teses, né? Para poder entender aquilo que está acontecendo. E aí vem uma coisa interessante, né? Eu dei muita sorte no meu trabalho, tá? Mas é sorte de quem trabalha, né? Porque não foi do nada, né? Sim. De poder ter operado os drones com câmera térmica dos primeiros que apareceram. Logo do início. Logo do início, tá? Foi o Mavic? Não, antes do Mavic, eu usei a XT FLIR, tá? No M200, né? Em paralelo a isso veio o Mavic 2 Dual, né? O Enterprise Advanced, ele já até chamava de Enterprise, né? Trazia, né? Apesar de ser limitado, hoje a gente vê como limitado, na época era simplesmente a coisa mais incrível, de né? tecnologia, né? Mais incrível. Com certeza. E de lá para cá eu vim utilizando todos os drones. Fiz uma lista enorme aí de drones que a gente utilizou com câmeras térmicas, né? Então, assim, eu pude ver a evolução desse equipamento, né? Na prática. E assim, não é pilotar, utilizando em operações reais. Sim. Em ambientes extremamente degradados e desafiadores. Complexos, tá? né? Onde você tem contra você o cenário e o alvo, que não quer ser visto, né? Onde você tem condições atmosféricas que são devastadoras para a câmera termal, tá? Chuva, neblina, vento, a temperatura quente ou fria, tudo vai mudar as características da captação dos dados pela câmera termal, né? Aí passa pela câmera, suas capacidades, né? Qual a sua sensibilidade, que tipo de lente ela tem, que sensor está lá dentro, né? Enfim, né? Toda uma relação que é interessante, que isso sim melhorou muito nos últimos anos, né? Passando por uma coisa que é a mais importante, que é o observador, é quem olha a imagem, tá? Que é uma imagem formada por dados termais, né? Tudo a gente de calor, temperatura, não tem nada a ver. Temperatura e calor são outras coisas. Obviamente que a radiação infravermelha, ela tem calor, né? Por isso que se fala de medir temperatura, tá? Mas num drone para a área de segurança pública, não é o quantitativo de temperatura que me interessa, e sim a qualidade dessa informação, né? E o que ela me traz de dados, né? Voltamos aos dados, né? E aí entra um fator muito importante nesse sistema todo, que é o observador. O observador, se ele não tiver uma biblioteca mental, uma experiência sobre o que ele está procurando, ele nunca vai achar. Ele vai ver tantos falsos positivos, né? E às vezes vai ver o positivo sem saber que é ele, ali no meio daquilo tudo. E aí aquela informação vai passar despercebida. Porque eu não estou falando de uma câmera que eu aponto para o seu rosto.
falando de uma câmera que está voando distante, uma Tá câmera vendo tudo, né? que está começando a observar a aproximação, né, de um veículo, de um carro, tal. Muitas vezes um pixel, né? Quando ele está próximo, aí você começa a identificar o que está ali, mas no início você vai ter que detectar que tem alguma coisa que eu ainda não sei o que é, né? Inclusive, os militares desenvolveram os critérios de Johnson. Ainda na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, Johnson estabeleceu os critérios de detecção, de reconhecimento e de identificação, que é o DRI, tá? Que é uma escala onde você vê alguns pixels só, você não sabe o que é, mas sabe que tem algo lá, tá? Aí você começa a reconhecer, né? Opa, pera lá, parece que é o carro. Ou pelo menos um veículo, pode ser um caminhão, tal, né? Quando ele está mais próximo, eu identifico, opa, é um carro que é hostil para mim, entendeu? Essa escala do DRI, né, é muito interessante, né, porque ela dá essa dimensão de como que a câmera termal, ela vai observando, ela vai levantando informações que têm que ser analisadas. E se o observador não for um cara experiente, tanto para operar a câmera, fazer as regulagens que elas podem ser feitas, mas o principal, que é o que ele está observando, ele tem uma biblioteca mental daquilo, ele tem uma experiência daquilo, a inteligência artificial pode ajudar. Eu já opero drones que têm inteligência artificial que operam na faixa do espectro infravermelho. Mas a inteligência artificial, ela ajuda, não resolve tudo ainda. Tá? Ela trabalha por padrões, e quando o padrão não aparece do jeito que ela queria lá, ela não identifica, ou identifica um falso positivo, ou não vê nada, né? Sim. Não que seja ruim, na verdade é espetacular. O dia que saiu o drone com inteligência artificial, eu fiquei numa euforia para poder ter acesso a ele logo, né? E pude ter acesso, né? Antes de ser lançado, o Mavic... o Matrice 4T. Matrice 4TD, né? Ele chegou para mim, né, para ser testado. A DJI mandou para eu dar uma testada, né, antes de ser lançado. Aí eu pude ver o que era inteligência artificial e tal, e fiquei muito empolgado, tal, né? Enfim, é empolgante, tá? Mas não resolve, tá? Não é a inteligência artificial que vai resolver. A gente tem um sistema, tá? Vou voltar a falar que é bem claro isso daí, né? O alvo está num cenário, tá? Esse cenário é complexo. A gente chama de clutter térmico. Clutter é ruído. Você tem um alvo, que muitas vezes é um pixel, e você tem uma pedra quente, um animal andando, você tem reflexos, você tem uma série de informações ali que dificultam muito. E aí o cara fala assim, né, como eu disse, né, pela falsa expectativa, pô, mas essa imagem é ruim, não dá para ver nada. Não, dá para ver sim. Dá para ver nesse cenário, né, que tem alguns pontos de interesse, tá? Aí você tem a atmosfera. Todos os efeitos atmosféricos atenuam a capacidade do drone de detectar, reconhecer ou identificar, né? São fatores dos quais você não vai fugir. Eu vou trabalhar no drone só o dia que tiver um tempo bom, né? Aí não dá, né? Não. O drone voa na chuva, o drone tem várias capacidades de trabalhar hoje em condições adversas, né? Mas aí eu não vou porque aí não funciona direito o zoom, né, no RGB, ou não funciona direito. Não, funciona. Funciona. Você tem que colocar isso na conta, tá? Do alvo, no cenário, você tem a atmosfera. Aí vem o equipamento, tá? Esse sistema começa a fechar. Alvo, atmosfera, o equipamento vai lá e captura. Só que além disso, você tem o visor, que é importante também, né? Se ele está calibrado, se é um bom visor, se é o da tela do drone, se está numa sala, né, de comando e controle, né? Tal. Mas o mais importante de todos, o observador, a pessoa que olha para a tela e que analisa aquela informação. Se eu der o melhor drone do mundo, com a melhor câmera termal do mundo, para uma pessoa que não é experiente, tá? Levar ela num cenário que está acontecendo, por exemplo, cruzando um barco com maconha, tá? Ou cocaína, que infelizmente é muito comum nas nossas fronteiras, tá? Pode ser o melhor drone do mundo, a melhor câmera do mundo. Se ele não tiver experiência, ele não vai identificar o barco passando. Ao passo que se eu colocar
um observador experiente, bem treinado, que entende todo esse sistema, que compreende esse sistema, ele com um drone com uma câmera assim, bem ruinzinha, ele vai falar, opa, tá lá, ó, tá passando o barco lá. Sim. Tá? Então, o sistema tem um fator que é o mais importante, que é o observador, que é o analista de dados, que é aí o nome que se dá em cada instituição, né? A inteligência artificial pode fazer isso sozinha? Ela pode ajudar. Ela pode Sozinha ajudar. não, né? Sozinha não tem como. Sozinha eu desafio qualquer inteligência artificial aí numa área que eu trabalho lá, ela me dizer antes de mim que tá passando alguém alguma coisa lá, Não, tá? ali é mais difícil, né? Vai chegar Ali lá. é mais difícil. Vai chegar lá. Sim. A previsão na Ucrânia, lá na guerra, saiu uma matéria super interessante falando que a inteligência artificial tá vindo para modificar a guerra e tal. Aí, na hora que tem o texto, né, que eles entrevistam o cara que desenvolve os equipamentos lá na Ucrânia, na guerra, né, um ambiente Sim. que eles têm necessidade de fazer coisas rápidas. Ele falou assim, olha, de 3 a 5 anos nós vamos ter inteligência artificial combatendo junto conosco. Ou seja, Que loucura. é uma realidade sim, tá? É uma realidade, mas para ela se tornar algo que venha substituir o humano, vai tempo. E ele falou 3 a 5 anos, eu te digo o seguinte, que vai muito mais tempo, na verdade, ninguém vai ser, a inteligência nunca vai substituir o humano. Vai ter que ter o humano sempre para validar, para confirmar ou para fazer alguma coisa. Então, a grande questão das câmeras termais é essa. As pessoas veem equipamento como capacidade. Ah, comprei um drone termal, agora você tem que se virar, cara. Eu quero ver você achando o cara que invade a nossa fábrica aí todo fim de semana tá, para roubar cobre ou para tal, né? Quando na verdade não é assim. Se você não tiver treinamento, tá? Se a ferramenta não estiver conectada, aí eu vou falar uma coisa que eu acho muito interessante, que é um produto da Airrobotic, e assim como tem outras empresas desenvolvendo, né, que é essa capacidade dele de programas ajudarem no trabalho, né, aumentando a velocidade da análise dos dados, correlacionando com outros ativos de informação, né? Que é fabuloso, cara. É uma coisa que eu acho assim espetacular, né? Os programas, eu chamo de programas integradores, tá? Porque eles integram tudo num sistema que vai transformar aquele equipamento num equipamento mais eficiente. Mas tem que treinar pessoas. Sem treinar as pessoas, o sistema fica totalmente falho, totalmente capenga. Porque essa pessoa, que é o observador, né, ela precisa ter um conhecimento prévio do que ela está enxergando, tá? E isso, tem muita gente que fala assim, tá, Bruno, mas lá em Israel, ou lá na guerra da Ucrânia, ou lá nos Estados Unidos é melhor. O exército americano tem algo muito melhor. Não. Eu fui estudar, eu pesquisei a fundo. Eu, inclusive, fiz um curso de certificação. Eu sou certificado termógrafo, né? Através de um curso que você tem que fazer provas e fazer provas práticas e tal. Eu tirei essa certificação, tá? E de tudo que eu estudei, né, eu descobri que não. Na verdade, tem até um vídeo que eu vou colocar no meu LinkedIn em breve, que é um vídeo que foi passado nesse meio, né? Que é os caras utilizando na guerra, né? Uma câmera termal num tanque, tá? E esse tanque tem uma câmera termal que deve custar uns 2 a 3 milhões de dólares, tá? Altíssima tecnologia, né? E eles estão lá num campo de batalha, com, como eu disse, um clutter, que é umidade, árvores no caminho e tal. E aí eles olham para um objeto e o operador conversa com o outro. Pô, será que é? Não sei, vamos ver. Não, eu acho... Não, pô, eu acho que é, vamos lá. E, pum, aí eles atiram e explode o tanque do inimigo lá do outro lado e tal. Ou seja, na verdade, todo esse conjunto do alvo no cenário, com a atmosfera e a necessidade do observador de compreender, ele não vai ser resolvido por uma câmera melhor, tá? Uma câmera com altíssima capacidade vai trazer informações
as mesmas informações, às vezes, do que nós temos dentro de um drone. Para você ter uma ideia, o sensor que tem dentro do drone do Thermal é menor que a ponta do meu dedo aqui, o microbolômetro. Tá? O microbolômetro ele é super pequenininho, não é resfriado. Os outros equipamentos militares geralmente são resfriados, que aumenta a resolução, a capacidade de leitura que ele faz, assim, são coisas técnicas, não interessa agora, né? Mas a câmera dos drones com microbolômetro, né, trazem a mesma informação do que esses equipamentos que estão nos helicópteros da polícia, tá? Interessante. E o que faz tanto o piloto que tá lá no helicóptero, quanto o camarada que está pilotando um drone trazer resultado? É ele ter uma boa biblioteca mental, treinamento, estudo, conhecimento, senão os dois vão falhar. Sim. Esse ponto da biblioteca mental, cara, ele é legal por quê, né? Como você mencionou, demanda treinamento, demanda capacitação, né? E talvez isso dentro da segurança pública, especificamente, né, você consiga realizar esses treinamentos com maior quantidade, com maior assertividade. Você sabe quem são aqueles profissionais que ali estão. Quando a gente olha para uma perspectiva relacionada à segurança privada, tem uma alta rotatividade desses colaboradores, né? Então eu vejo que as indústrias, dentro da segurança privada principalmente, eles necessitam de um apoio maior em relação à tecnologia para identificar esses fatores. Claro, como você disse, nada substitui o humano, né? O humano, ele sempre estará ali, ele é necessário. Não só porque ainda há uma limitação do ponto de vista tecnológico, e já eu quero voltar nisso contigo, porque eu tenho certeza que você é um cara que conhece muito as capacidades da tecnologia e sabe que ela está além em muitas frentes, mas ainda há algumas barreiras que são regulatórias, né, dentro do nosso mercado. Então, no Brasil, para cada drone voando, você precisa do piloto. Né? Você não pode deixar 2 drones para cima que seja, voando e apenas uma pessoa responsável, né? Então, como a área da segurança privada tem uma alta rotatividade, treinar esses operadores, esses pilotos, de uma forma que seja o adequado, sabe? O necessário para que essa operação ela seja segura, porque, voltamos a dizer, o drone não é um brinquedo, o drone é uma aeronave. Por menor que ele seja, ele é uma aeronave, ele responde a todos os órgãos reguladores que um Boeing também, né, também responde ali em questão. Então, a gente sempre busca otimizar essa operação e reduzir os riscos via tecnologia para que esse operador consiga ali extrair do melhor. Você comentou, por exemplo, que ficou muito feliz quando recebeu o Matrice 4 TD e teve acesso à IA dele, né? E isso para a gente é muito interessante, né? Para nós, enquanto Airrobotics, que somos desenvolvedores, aquilo que o fabricante entrega é interessante porque eu já consigo integrar aquilo que eu já desenvolvi. Sim. Né? E a gente acaba enriquecendo o que a solução tem para entregar. Por exemplo, eu tenho plantas que clientes utilizam, para você ter ideia, Cacará, Mavic 2 Enterprise Advanced. Né? Ainda hoje, pleno 2026, ele usa o Mavic 2 com IA, porque nós temos dentro da nossa aplicação. Sim. Né? E ele consegue ali identificar fatores de risco e evitar, por exemplo, uma invasão na propriedade dele que rouba madeira, por exemplo, ou que vão lá e tacam fogo, né, ali na planta. Ele consegue identificar porque eu tenho a IA que identifica esses fatores de risco, inclusive a variação ali no gradiente de temperatura, e a gente tem uma DAI, que é uma detecção antecipada de incêndio, que apoia. Enquanto eu já vejo outras operações que têm, sei lá, matrizes da vida, só que pelo operador não ter, primeiramente, o treinamento adequado para ele saber utilizar a tecnologia e também não ter o suporte que o software poderia entregar para ele, né? Sim. Em relação àquilo,
ele não identifica esse fator de risco. Né? Então, essa integração, ela realmente ela é muito necessária. Porém, quando nós entramos nesses detalhes, eu vejo que ainda há muito interesse em si dos operadores em aprender. Sim. Tá? Claro, vai depender muito, é algo muito, muito pessoal, muito subjetivo. Tem aqueles que querem se desenvolver, querem aprender mais, né? E querem ampliar ali a sua base de conhecimento. Mas ainda há uma certa negligência em alguns agentes por parte de gestores. Sim. Porque eles entram naquilo de, putz, ó, comprei um equipamento sensacional aqui para você, vai lá e faz. Né? Vai lá e faz. Vou pegar aqui um treinamento básico, você vai aprender o básico, vai voar no mínimo 30, máximo 120 de altura. E aí vai lá e faz. Quando ele vê, o cara tá voando fora do plano de voo que foi aprovado, né? Enfim, tá infringindo ali alguns pontos. O seu livro, pelo que você me explicou, ele toca muito em aspectos técnicos, mas ele conversa com quem? Ele conversa mais com o operador? Ele conversa mais com o comando? Ele conversa pontos táticos, estratégicos, né? Conta um pouquinho aqui pra gente, Cacará, sobre essa capilaridade da informação que há dentro do livro, dentro da obra. Você falou uma coisa interessante, né? Que é, às vezes, a dificuldade de treinamento na área privada. Na pública, também temos esse problema da rotatividade muito grande. O cara é formado, daqui a pouco ele acha outra coisa diferente para fazer e não é mais piloto, tá? Então, também, né? Aí tem duas soluções, né? Você internalizar isso como cultura da organização, né? E utilizar programas como o da Air Robotics, que vai te trazer esse suporte, te trazer isso para dentro da empresa, né? Então, assim, são dois caminhos que eu acho que tem que andar junto também, né? Sim. E no livro, né? Eu falei que eu estudei bastante e vi que havia uma lacuna, porque não existe cursos, não existe material específico para o que eu chamo de termografia operacional, tá? A termografia quantitativa é a da indústria, que vai lá e olha que temperatura está num aparelho e aí vê que ele está funcionando mal, vai lá e arruma ele, né? A qualitativa compara padrões. Eu olho para uma fachada de um prédio e vejo que tem uma mancha diferente lá e aquilo, obviamente, é um desplacamento, a água que está infiltrando e tal, né? E assim outras atividades, né? E a segurança privada e a pública entra onde? Qualitativa ou quantitativa? Nenhuma nem outra, tá? A gente observa que, apesar de usar a mesma ciência, né? Usar os mesmos equipamentos termográficos, né? O objetivo é operacional, né? Ela vai identificar padrões, acontecimentos, e daí ela vai agir para prevenir ou para remediar o que aconteceu, né? E aí, vendo que havia essa lacuna, eu escrevi esse livro aqui, O Emprego Operacional de Sensores Térmicos, tá? Da física à aquisição de alvos no mundo real, tá? E esse livro aqui, ele vem para dialogar tanto para aquele cara que quer aprender, tá? Investe na sua carreira, né? Eu quero me tornar um piloto melhor, eu não tenho treinamento, vou estudar, né? Então esse livro atende. Mas ele se direciona também às instituições, às empresas, para abrir a perspectiva e entender que é necessário ter um pessoal bem treinado, né? Com procedimentos operacionais para poder resolver. Então esse livro aqui é interessante porque eu falo, e ele é bem didático, né? Nesse ponto de começar pelo alvo e o cenário, né? Estudando a física, como que é a emissividade, a refletividade, né? Como que as ondas do espectro infravermelho, né? Que não são visíveis pelo homem, são capturadas e tal, que você tem que entender disso. Não precisa estudar física para isso.
Com esse livro aqui você aprende. Né? Mas você tem que entender. Sim. Se você não entender, você vai ficar olhando às vezes para um formigueiro achando que o cara tá escondido ali naquele ponto ali. O formigueiro tem calor, entendeu? Entendi. E aí passa lá os caras lá, não, ponta do radião, o cara tá aí, você passou, pisou em cima. Né? Não, aqui não tem ninguém, né? Isso é um caso real que aconteceu. Sim, sim. Né? E aí, quando amanheceu, eles viram que era um formigueiro, cara. E tinha um drone de alta capacidade e um helicóptero também com a câmera caríssima, Sim. observando os dois sendo levados ao mesmo erro, tá? E ambos acreditando que estava Ambos ali. acreditando que era aquilo ali. Até amanhecer e fala, puxa, mas é um formigueiro. Caramba. Né? Tá, mas então você tem o UAU, tal, entender da atmosfera, entender da câmera, entender do papel do observador. E aí eu proponho nesse livro uma série de exercícios práticos, de cenários simulados para você criar uma biblioteca mental nos seus operadores. Além da biblioteca mental, o que muitos, por exemplo, os militares que precisam adestrar pessoas para cenários, né, extremamente desafiadores, que é uma guerra e tal, né? Eles também fazem uma biblioteca de vídeos, de imagens, né? Para que possa compartilhar, que você não tenha que ter passado pela situação que passou um barco para entender o que é um barco passando no rio, né? Com um drone numa distância muito grande, às vezes com um nevoeiro e tal, né? Você também tem ali, né, um volume de informações que são compartilháveis, então gravar isso daí. Aí eu proponho então que seja feito esse tipo de treinamento, né? Que inclusive vai ser fundamental para poder ensinar uma inteligência artificial depois também. Né? Sim, que se você sim. não ensinar a inteligência artificial, e a gente fala em ensinar, né? São processos, né, bem interessantes, né? Mas que são necessários imagens, né? Para poder sim. entender o que está acontecendo, né? Então, se você não fizer um programa de treinamento, programa de observação desses alvos, tal, você nunca vai ter ninguém preparado. Nem o homem, nem a máquina para te ajudar, né? Então, esse livro eu trago aqui no último capítulo, né? Exatamente uma proposta de treinamento, levando em considerações exatamente as dificuldades da captação pela câmera através da atmosfera do alvo no cenário, entendeu? Aí eu proponho uma série de atividades que você começa a preparar. E digo uma coisa, não adianta fazer uma vez só, não. Tem que treinar, treinar e treinar. Só assim, através da experiência, através de uma biblioteca mental, através de programas que podem me ajudar, sim, eles ajudam e ajudam bastante, né? É que você vai, então, conseguir tirar o melhor de um equipamento termográfico, tá? No nosso caso, nos drones, né? E fazer com que isso seja escalado, né? Eu tive em Portugal, né? Pude visitar o Centro de Treinamento e de Desenvolvimento da Marinha Portuguesa para veículos remotamente pilotados. É interessante que a gente fala muito de drone, né? Uhum. Que RPAs. é um veículo aéreo, né? Sim. Mas tem o que anda na terra, Sim. tem o que anda por cima d'água, tem o que vai para debaixo d'água, né? Sim. Então, e não são drones, né? São veículos remotamente pilotados, tá? Né? E lá foi muito interessante, além de ter acesso a tecnologias que eu ainda não tinha visto, né? Os militares lá têm equipamentos incríveis, né? Assim como os nossos daqui, mas nessa visita, né, no caso lá, né? Aí eu perguntei para uma pessoa que virou um amigo meu, né? Que era o responsável pelo treinamento de novos pilotos. Eu falei, cara, e como é que é? São quantos pilotos? Ele falou, seu Bruno, nós temos, que eles atuam no Atlântico Norte, né, em navios, né, com drones, né? Ele tem pelo menos 20 navios com drones todos os dias, noites e madrugadas, e isso vai pelo decorrer do tempo. E esse pessoal tem que ser trocado,
tem que dar baixa, né, do plantão, colocar outro. Então, todo mundo sabe que quem tem um trabalho 24/7, né, você vai precisar de 4 a 5 pessoas para poder manter isso daí funcionando, né? No mínimo 4. Às vezes até mais, né? Sim, sim. No mínimo 4, mas tem as férias, tá? Então tem Sim. mais ainda, né? Tem, Sim. né? Como é que eu formo pessoas em grandes quantidades, né? Como é que eu preparo, né? Aí ele falou, você tem que ter um bom curso, né? Com material que antecipem a informação para ele já sair preparado, que é isso que eu falei, biblioteca mental, né? Bancos de dados, tal, né? E você tem que fazer isso permanentemente. Você não vai formar uma equipe, daqui a pouco o cara casa, muda de emprego, acha outra função, treina outra atividade, ele para, entendeu? Então, rapidinho, às vezes, o piloto que você gastou um tempão e tal, né? Aí eu falava assim, tá, e esses caras, como é que você faz para achar pessoas incríveis para pilotar drones, né? Pilotos, né, espetaculares. Eu falei assim, não, eu preciso do cara mediano, né? A palavra em Portugal é medíocre, mas não no sentido que nós temos aqui, né? Que é o ruim, sim. né? É o cara que está na média. Porque o as da pilotagem, às vezes, é até ruim, ele falou. Porque esse cara vem com conceitos, ideias, quer fazer um negócio incrível e não é isso que eu preciso, né? E nem pessoas que estão muito na outra ponta, que não tem a menor capacidade. Então, é a pessoa com conhecimento médio, né, mediano, que é o melhor para treinar, né? Porque ela terá a capacidade de aprender, né? E eu teria a capacidade de multiplicar esse número de atores, tá? Então, o caminho é esse. A gente tem que dialogar tanto com o piloto, mas também com as organizações, uma cultura organizacional, para que ela incorpore, né, como cultura, né, o adestramento da sua, vamos dizer aqui, da gente fala assim, da nossa tropa, né? Adestrar a nossa tropa para que ela tenha capacidade para executar, tá? Então não tem outro caminho, tá? Sim. O caminho é realmente treinar, treinar e treinar. Se você está numa atividade, fim, né? E não está acontecendo nada, pede para uma viatura passar lá. Pede para alguém andar em algum lugar, passando por debaixo dos galhos e tal, né? Uma simulação que Uma seja, simulação né? que seja, tá? Uhum. Onde você, então, aí ele faz, opa, pera lá, então é isso aí, ó. Sim. Por isso que eu não vi antes, né? Aparecia, desaparecia e tal, enfim, né? E tudo isso tem muito conhecimento científico por trás. O observador, ele é influenciado por uma coisa chamada psicofísica da visão. É um nome bem legal, né? Científico, né? Que mexe com a com a física e a nossa capacidade ocular, né? De ver, né? Mas, na verdade, assim, eu vou traduzir isso uma coisa muito simples, né? Nosso cérebro, ele é mestre em observar padrões, cara. Sim. Assim como você observou padrões lá atrás em relação aos navios e você vem aplicando isso Exatamente. em outras frentes. E todas as pessoas, elas identificam desde criança que um copo é um copo por causa de um padrão. Se eu vir com um copo completamente diferente, vai dizer, ó, é um copo, né? Pode ser um copo cheio de pintura, pode ser um copo com a cara de um personagem do desenho animado, pode ser um copo simples de vidro ou opaco de porcelana, né? Uhum. Padrões, você fala, pô, aquilo é um copo, né? Carros, tem carros de todos os tipos, formas, modelos, cores, tal, né? Mas todos você olha, pô, é o carro, né? São padrões, a nosso cérebro guarda padrões, né? E padrões não só do objeto, mas para que ele serve, como ele se comporta, né? Como se ele se desloca, se ele tem um deslocamento tal, né? E aí é interessante que muita gente fala assim, pô, mas a gente ficou vendo um bicho, cara, e achava que era gente no mato, né? Aí vem a importância de estudar. Sim. Um bicho se desloca da mesma forma que um ser humano? Não. Basta você observar um cachorro, uma vaca e um homem andando, tá? Cada um vai ter uma forma completamente de deslocamento. Se eu transformar isso em pixels, 3 pixels, tá? Um é um ser humano, um é um cachorro, o outro é um cavalo. Você vai conseguir observar pelo deslocamento, pela trajetória, pelo contexto, qual é o humano, qual é o cachorro e qual é o cavalo. Por quê?
Porque eles se deslocam de formas diferentes, com propósitos diferentes, com características diferentes. Quando você aproximar o drone ou a câmera termal, você vai chegar lá e falar, realmente é um ser humano tal. Mas isso que parece óbvio falando, né? Na verdade requer treinamento, requer estudo, requer entender como tudo isso acontece, né? E aí, a próxima vez que você vê um ser humano andando dentro de uma mata, se tiver pequenas clareiras, e sempre tem, mas a mata é completamente fechada. Cara, nunca é completamente fechada, né? Tem alguma fresta ali que dá Sempre pra vão você... ter frestas, né? Sim. E você vai começar a identificar um caminho e você vai entender que aquilo não é um macaco, que aquilo não é uma onça, que aquilo são humanos andando dentro de uma mata, provavelmente fazer alguma coisa errada, que no caso ali você está observando, é ou não é? Num contexto. Qual é o contexto? Naquela mata entram pessoas para roubar a minha fábrica, né? Horas, macaco não vai roubar a fábrica, né? Um cachorro não vai roubar a fábrica, só os humanos vão roubar a fábrica. Então, assim, são exemplos muito interessantes. Assim como uma pessoa quando ela para se acocora, ela fica baixinha, ela tira o formato que nós temos de braços, cabeças e pernas, né? Que para a inteligência artificial é fundamental para ela poder identificar aquilo é humano, aquilo é o cavalo, tal, o boi e tal, né? Aí entra naquele campo que é difícil dela achar, né? Exato. Aí o camarada espertão, ele pagou para eu ficar quietinho aqui, baixadinho, paradinho, tá? Fica parecendo com uma pedra. Tem uma pedra emitindo calor na mesma temperatura que o cara que tá parado no baixinho ali. Tá certo? Só que se eu conseguir por algum motivo fazer essa pessoa se deslocar, tá? A pedra vai continuar parada para sempre. Sim, né? A pessoa não, né? E a pessoa vai andar. E aí vem uma coisa interessante também, cara. Que eu falo para as forças de segurança, eu falo enfim, para quem quer conhecer um pouquinho mais. O termal tem que ser integrado com outros payloads, com outras cargas úteis. E aí eu vou te dizer duas que são fundamentais. A câmera RGB do visível. Mas termal no escuro, eu vou usar uma câmera... já vai entender já por quê. E um holofote de luz, tá certo? Porque quando esse camarada falou, o cara tá com termal, que é de noite, para e fica quietinho ali assim, se você tacar a luz em cima e puxar no zoom... Esse cara vai levantar e sair correndo. E vai falar, me viu, né? Sim. E você vai ver, né? Você vai confirmar. Então, fusão de sensores. Esse é um termo técnico usado pelos militares, né? Eles estão em busca de melhorar câmeras termográficas através da fusão de sensores. E isso através de programas, tá? Perfeito. Programas probabilísticos. Nunca um programa vai dizer que é 100%. Sim. Ele vai te dar uma grande probabilidade e uma baixa probabilidade. Mas, no caso, só tem protótipo isso, né? Os caras colocam uma câmera infravermelha de ondas longas, LWIR, uma câmera infravermelha de ondas médias, que é o MWIR, coloca LiDAR, RGB, Night Vision, tem um que é usado muito na agricultura, que são as várias cores diferentes, né? Esqueci agora o nome, enfim. Esses sensores todos capturando a mesma imagem e o programa processando, fazendo a fusão dos dados, das informações, tal, né? Sim. E aí você tem uma capacidade muito maior de identificar um alvo fazendo só com a câmera termal, ou só com o visível, ou só com o LiDAR, tal. Isso é o futuro, fusão de sensores. Mas eu preciso esperar o futuro chegar? Não. Fusão de sensores você faz na sua cabeça. O ser humano já pode fazer isso. Você muda a paleta, Uhum. você muda para o RGB. Às vezes o camarada tá bem naquela hora mexendo no celular ali, entendeu? Porque ele quer avisar para os comparsas, tá, pode vir, tal, não sei o que, tal, né? E aquilo, cara, aparece como se fosse um farol no escuro pro RGB, tá certo? Então você mudou para o RGB. Eu tô vendo um ponto de calor, mas não tenho certeza, tá? Porque às vezes mexer, se não deslocar, você não sabe, porque às vezes mexe por causa de uma árvore que tá na frente, né? Uhum. Muitas vezes fala assim, eu acho que é uma pessoa lá, tá mexendo. Mas é por causa do vento, a árvore que tá na frente entra e sai, dá uma noção de deslocamento que não existe, né? Tal, né? Aí você pega, troca de paleta.
paleta te dá essas informações, tem funções as paletas, não é a que eu mais gosto, não é a que eu mais quero, que muita gente fala isso. Ah, eu gosto mais da paleta tal, eu gosto mais da... Não, a questão é essa, tá partindo de um desconhecimento da física e do porquê existem paletas, tá? Mas daí tal, aí eu fusiono com a imagem do visível. Era só uma mancha, agora eu tô vendo um homem agachado, escondido, tal, entendeu? Com o farol eu jogo lá, né? Talvez seja um pouco mais difícil, né? E tal, aí eu tenho Night Vision, né? Não preciso jogar luz, mas eu consigo enxergar, opa, tô vendo que tem um cara lá, entendeu? Né? E tudo se complementa, tá? Porque o termal às vezes te dá uma informação que você não consegue confirmar. No visível, às vezes você está olhando lá, mas ainda assim tem algumas dificuldades, tal. O Night Vision, você olha lá, mas se tiver qualquer fonte de luz em volta, você não consegue enxergar, porque ele atrapalha a leitura de onde tem menos luz, né? Ele é ótimo para quando não tem luz nenhuma. Sim. Tá? O Night Vision, que os militares usam aqueles óculos, né? Óculos de visão noturna, OVN, né? Ele é muito interessante, porque você enxerga muito bem no escuro, mas se o cara der uma lanternada na sua cara, ele te cega. Acabou. Dá uma explosão de visão, entendeu? Que é até muito perigoso, né? A utilização daqueles equipamentos, se você não souber utilizar, né? Então, assim, a grande sacada é você fazer a fusão de sensores durante essa análise, tá? Isso vai servir tanto para nós como para os programas que estão desenvolvendo aí. Elas têm que começar a usar isso daí. O LiDAR, cara, o LiDAR, se tiver capacidade de processamento rápido, e hoje isso já é possível, você coloca um processador de altíssima velocidade em cima do M4T ou do M40, né, o Manifold 3, né? E aí isso te aumenta a capacidade de processamento de dados de uma forma astronômica, né? Não é? É impressionante, né? Usar o que ele faz, nesses equipamentos é bem melhor, porque uma coisa a capacidade de processamento é superior. Carcará, quando você comentou sobre a Portugal, né, que você foi para lá, não só Portugal, você teve mais experiências aí dentro do cenário internacional, né? Você foi premiado, se não me engano, em Paris. Paris. Correto? Paris. Você foi premiado pelas operações que eram realizadas aqui. Eu sei que você é convidado pelos chineses também para conhecer. Já estive na China lá para dar palestra lá. E como que fica o Brasil, então, Carcará, em comparação com os outros países, né, em relação às tecnologias que a gente utiliza? Porque a gente utiliza o que o mundo inteiro, né, em tese, vem utilizando, né, nas suas aplicações, seja em aplicação civil ou militar. Claro, aqui não estou falando de um ambiente de guerra, né, como ocorre em Israel, né, Irã agora, como ocorre na Rússia, Ucrânia. Não, mas eu digo em aplicações de segurança pública, de defesa, né, mas em um cenário... resgate, bombeiros. Isso, exato. Como que o Brasil fica em comparação com essas outras nações em relação aos usos, né, o uso dessa tecnologia? Como você está à frente também? Cara, o brasileiro tem uma coisa muito triste que é a síndrome de vira-lata, né? Ele tá sempre falando, pô, mas nosso país tá ruim, as coisas aqui não são boas, nada funciona e tal, né? Muito por conta de uma realidade triste que a gente tem, né? Que não vale a pena falar aqui, em vários setores, né, cara? Mas não é o caso, né? Muito por conta disso. Um pouco por essa visão mesmo, sabe, de diminuir as nossas, né, de achar que nós sabemos menos, tal, enfim, né. Eu tive a oportunidade de visitar vários países, várias polícias, várias forças militares, né, como você disse, né, na Europa, no Oriente, na Ásia, né? E tal, né? E pude ver com os meus olhos e mais, eu tenho uma rede de amigos, né? Colegas, policiais, bombeiros, socorristas, militares espalhados pelo mundo todo, tá? E o que a gente vê é que as mesmas capacidades que nós temos, os mesmos equipamentos, são o que eles têm lá na mão também. Entendeu? Então, ninguém está melhor ou pior que ninguém.
Às vezes tem o problema do investimento, mas o problema do investimento em países como Estados Unidos também se você acompanhar os colegas de lá, né, é bem complicado conseguir recursos para adquirir drones, né? Principalmente que agora lá está proibido o DJI, né? Um similar da DJI custa lá 4, 5, às vezes 10 vezes mais, né? Sim. Então, eles estão com um problema seríssimo, eles conversam entre eles disso, né? Apesar de que os Estados Unidos, com toda a dor que traz isso, está num caminho certo, sim, porque tem que desenvolver tecnologia, não podemos ficar refém da Sim. tecnologia É de um importante. só país, todos têm que desenvolver, né? A Europa, a mesma coisa, né? Os equipamentos que eles têm lá são os mesmos que nós utilizamos. Um resgatista belga ou inglês, né? Que muita gente pode achar, não, mas lá deve ser muitas vezes melhores do que o nosso. Tá usando o mesmo drone que nós usamos, tá? O M30T, o M400, o M300, né? O M400 é uma novidade e tal, né? O Mavic 2 Enterprise Advanced, o pessoal usa, o M3T, enfim, né? São os mesmos equipamentos que estão disponíveis tanto lá quanto cá. E em termos de aplicação e de cenário, nós também estamos andando na mesma velocidade que eles. O drone é uma coisa muito nova. Tá, vamos dizer aí que o primeiro drone da DJI foi... Você se lembra a data? 2011? Né? 2011 eu acho que foi o Phantom. 2011, o Phantom, Para né? aplicação civil foi 2011, 2012, por aí. Sim. Então nós temos... É muito recente. Nós temos É muito poucos recente. anos, nós temos aí 15 anos que separam, né? Sim. De lá para cá, né? Nesses 15 anos, houve um avanço, uma evolução muito grande do drone, né? Principalmente dos seus payloads, de programas que podem ser utilizados e devem ser utilizados junto com eles, tal, né? Plataformas integradoras, programas que analisam os dados, enfim, né? Inteligência artificial, tal, né? Mas isso aconteceu aqui e aconteceu nos Estados Unidos, em Israel, na Europa, na Ásia. Todos estamos juntos nessa caminhada. Então, a mesma capacidade que a polícia dos Estados Unidos tem com drones vai ser que a nossa polícia tem aqui, tá? Você vai ter diferenças regulatórias, que muitas vezes em outros países é pior que o nosso, tá? Não duvido. Por conta de problemas que eles têm com terrorismo Sim, e tal, né? Sempre houve uma proibição muito grande, né? O pessoal fala, aqui no Brasil, puxa, o DCE e a ANAC não deixa a gente voar. Não, você está falando uma besteira muito grande. Na verdade, nós temos uma das melhores legislações do mundo, tá? Um grande amigo meu, que é o Coronel Vargas, foi o que primeiro fez uma legislação para drones, né? No caso da segurança pública, acho que do uso civil também, né? O Vargas partiu por um caminho muito bacana que é de permitir que se voe. Uhum. Permitir que se voe. Porque senão vai voar errado, entendeu? Se eu proibir, vai voar errado. Não adianta eu proibir. É que nem a proibição da arma, né? Só quem compra legalmente que está proibido, que o bandido vai lá e adquire a arma que ele quiser, tá? Justamente. Não estou defendendo ter arma ou não é essa a questão. Eu digo que é assim. Drone é a mesma coisa. Proíbe drone de voar, mas não pode mais voar drone nenhum. Só os honestos não vão poder voar drones. Com certeza. Porque os criminosos vão utilizar drones assim como utilizam mesmo, né? Então, assim... qual que são os limites, né? De investimento, regulatório, de cultura, de conhecimento. Cara, isso tudo aqui no Brasil nada impede, tá? Tanto que os investimentos com drones nos últimos anos têm atingido cifras milionárias, tá? É comum, por exemplo, uma licitação do governo do estado do Paraná, que não é o maior estado do mundo, né? Do estado do Brasil, né? Fazer uma compra para os bombeiros e a cifra ser de 10, 15 milhões de reais, né? E aí você multiplica isso para as polícias militares, né? Recentemente a Polícia Militar de Minas Gerais mostrou uma foto lá com uma frota de dezenas e dezenas de M400 com a câmera H30T, né? Que tem um valor considerável, Sim. né? Milhões e milhões. O governo tem dinheiro para isso.
Tá? Sim. O governo tem dinheiro e tem que entender que é uma prioridade. Né? Segurança é prioridade. Segurança é Com certeza. prioridade, né? É a maior preocupação do brasileiro hoje, né? A segurança tem que investir, né? Sim. Nós temos os drones. Acabei de falar, vou repetir. O drone que é disponível. Vou dar um exemplo muito legal, tá? Primeiro drone policial, a gente pegou o Avata Sim. e fez um exercício que era uma proposta, tá? Inicial, não era utilizada assim, para utilizar o Avata para fazer o adentramento de uma área confinada, onde tem um criminoso, tá? Chama de CQB, né? É a sigla mundial, né, para esse tipo de atividade, que é muito comum em filme, né? Entra um policial com o outro atrás, outro olhando para cima, outro olhando para as costas e tal, e eles vão entrando de cômodo em cômodo, ou num local como uma área conflagrada, né, lá de Israel, tal, vai entrando, os soldados vão pelas ruelas e tal, né? Ou aqui, infelizmente, né, nas favelas do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, aqui, né? Enfim, você vê essa imagem dos policiais entrando e tal. Falei assim, gente, por que a gente não usa o drone para olhar antes? E foi interessante porque os policiais, que eram policiais especializados, disseram, não, isso aí vai atrapalhar a gente. O CQB é baseado na velocidade com a surpresa. Aí entra um negócio fazendo barulho, pô, acabou com a velocidade, acabou com a surpresa, né? Vai acabar a bateria no meio do caminho, vai atrapalhar a nossa operação, né? Aí nós falamos, gente, vamos seguir, tinha um cenário, né, para simulação, vamos fazer a simulação disso. Cara, no fim da tarde, todos os policiais correram numa loja para comprar um Avata, tá? Para voltar para casa e falar assim, vamos fazer isso. Aí, mais interessante, esse vídeo circulou, a gente fez um vídeo da atividade, né? Sim. E esse vídeo circulou aí, vários países, né? E caiu lá em Israel. Aí um cara das Forças Especiais de Israel, tá? Todo mundo acha que Israel tem drones muito melhores que os nossos drones, e de fato tem empresas que produzem drones militares incríveis, tá? Esse cara ligou para mim. Eu sou aqui de Israel, tá? Primeiro eu achei, deve ser um trote, né? O cara de Israel ligando aqui pra quê, né? Das Forças Especiais, do IDF e tal, não sei o quê, tal, né? Não dei muita bola pra ele, daí uns dias ele ligou de novo e falou assim, olha, eu tô querendo ir aí, no Drone Policial 2. A gente quer ver essa história aí que vocês fazem o CQB, cara, isso aí é muito interessante, importante pra nós, tal. Aí veio ele, eu não posso falar o nome dele, que ele tem preservado o seu nome, né? Mas uma figura, virou meu amigo, meu irmão, tá? Veio o Tom Palmers, que é um bombeiro belga, que hoje é o cara mais conhecido da área de drones Avata e tal. Conheci ele na Drone Policial. Ligou pra mim, Bruno, tô querendo ir aí também. Eu falei, pô, mas o que tá acontecendo? Primeiro deixando a gente sonhar. Dali uns dias me liga um cara dos Estados Unidos, tá? Do FBI, não posso falar o nome dele. Sim. Bruno, Mr. Bruno, quero ir aí e tal. Vê esse negócio que vocês estão fazendo aí. Cara, olha só. Estados Unidos, Israel, um país da Europa extremamente avançado, que é a Bélgica, né? Uhum. Viram uma atividade que nós fizemos aqui que era, cara, que na verdade a gente tinha pensado nisso. E lá nos Estados Unidos, lá o pessoal da SWAT e tal, né, que é famoso por causa dos filmes e tal, não sei o quê, também estava usando o Avata para testar esse tipo de emprego, né? E essa galera toda veio para cá. E eu perguntei pro israelense, falei, tá, mas vocês não tem um drone bem melhor lá? Tal, por que vocês vão usar o Avata? Ele falou assim, cara, o Avata, ele tem um custo-benefício muito grande, ele é barato, tá? Relativamente ao militar, que é extremamente caro. Nós temos lá um militar lá, só que é o seguinte, para o contexto extremamente acirrado de guerra que nós temos, né, o equipamento caro pode não trazer, vai trazer o mesmo resultado, mas se ele cair lá vai ser um problema enorme, porque nós vamos ter que botar muita gente em risco para buscar ele de volta, tá? Né? Sendo que o Avata, se cair lá, a gente pega outro e usa no lugar. Então, a capacidade do equipamento, né, que é uma ferramenta, né? Você falou que tem gente usando ainda uma Mavic 2 Enterprise, Sim, muita gente ainda tal, usa, né? sim. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Não sem tem dúvidas. drone bom, não tem drone ruim. Você tem uma ferramenta na sua mão. Essa ferramenta atende ao resultado, ao objetivo. Você tem que ter bem claro qual o cenário e o que você vai fazer com o drone.
tá? Tem muita gente que compra o drone pelo drone, né? Ah, eu vou comprar o israelense. Que esse negócio de avata aí? Esse Bruno tá falando uma besteira, né? Vou comprar lá o israelense, vou investir milhões no equipamento, né, israelense e tal. Você não pensou cenário objetivo. Você tá simplesmente pensando em equipamento. Equipamento não traz capacidades. Justamente. Tá? Então, o Idan Ziv, só para resumir a história, veio, a gente fez uma integração muito legal, tal, né? Do que eles sabiam, tal. Depois ele manda um vídeo dali uns dias, lá, infelizmente, a guerra não é uma coisa boa, mas eles entraram num conflito muito grande lá com, né, com o problema deles lá, com os países do lado interno, tal. E aí ele mandou um vídeo deles numa situação real, tá? Entrando numa área conflagrada, tá? De atrito, de risco enorme. Aí ele teve tempo que eles estavam bem abrigados, o cara filmou o drone saindo da mão dele, né? Ele baixou o óculos, todo mundo protegeu ele, eles estavam numa área que obviamente tinha helicópteros, drones e tudo já cuidando da área, eles estavam seguros. E aí ele foi para ver aquilo que um drone lá em cima não vê, ou que o avião não vê, né? No meio das vielas, né? Que eles tinham que progredir se o inimigo estava lá. E aí ele virou 2 esquininhas, deu de cara lá com os guerrilheiros lá, altamente armados, preparados exatamente porque sabiam que eles estavam vindo, né, para poder matar os soldados, né? Uhum. E aí, tendo consciência dessa situação, né, ele empregou daí um drone também da DJI, um Mavic com zoom para olhar de cima e confirmar a posição, e aí eles tomaram as medidas necessárias lá e preservaram a vida de toda a equipe, tá? Esse vídeo a gente não pode colocar no Instagram, ele pediu para só mostrou para mostrar, aí Bruno, estamos usando aqui, né? É restrito, tal, mas né? viu? Mas você vê que interessante, né? O que o Brasil não tem que os outros países têm? Nada, né? O que nós precisamos é ter vontade, tá? Vontade, primeira coisa, querência, a gente fala muito isso no nosso meio lá, não adianta nada pro cara que não quer nada, tá? Ele tem que querer fazer um trabalho legal com o drone, né? E não é difícil, né? Porque o drone é uma coisa que empolga, né? Eu Com fico certeza. extremamente empolgado, né? Eu adoro o drone, né? Tem que ter a querência, mas você tem que também que treinar essa pessoa, que ela tenha capacidades, né? Ela tem que compreender como esse equipamento funciona, né? Se é o adequado para... Se é uma ferramenta, né? É muito simples, tá? Um martelo é muito menos legal do que uma parafusadeira elétrica que eu consigo carregar via USB, né? Sem dúvida nenhuma. Pô, a parafusadeira, tá, o martelo tá lá largado, lá todo mundo guarda a parafusadeira numa caixinha e tal, né? Tal. Para colocar um prego, a parafusadeira não serve. Eu preciso do martelo. O martelo é a ferramenta necessária, tá? Assim como por contrário, eu não consigo colocar um parafuso com um martelo. Aí eu tenho a parafusadeira. Um é melhor que o outro? Não. O emprego, o cenário, o objetivo, o resultado, a sua capacidade de usar, né? Não é também, né? De utilizar a ferramenta é que é fundamental. Então, cara, o Brasil não deve nada para ninguém, tá? Tanto que você falou, né? Eu fiz uma operação junto com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, lá para prender um faccionado, né? Perigosíssimo, que estava controlando o tráfico de drogas no Lago de Itaipu, lá no sul do Brasil, né? E a gente utilizou o drone lá para várias finalidades. Não foi uma câmera que levantou só na hora H, ele tá correndo para lá e para cá. Esse foi o resultado, tá? O cara pulou a janela para a janela que a gente já sabia que ele ia pular e correu para o caminho que a gente já sabia que ele ia correr. E as nossas equipes estavam lá para pegar. Mas como é que foi feito isso? Eu fiz um mapeamento anterior, identifiquei como que era a área, presumindo que ao entrar polícia pela parte óbvia que é a entrada, ele teria uma rota de fuga que era exatamente pegar a mata, né, o rio e tal, não sei o que, né? A gente usou o drone termal na madrugada para infiltrar as equipes que cercaram o local.
exatamente para ver se não tinham pessoas cuidando, se não tinha alguma ameaça no caminho e tal, né? E na hora H, que é o vídeo que aparece como premiado, né? É o cumprimento de mandato, que entra lá a polícia na frente e grita, ô, polícia, mão na cabeça e tal, né? Ele mandou os comparsas dele sair na frente com a mão na cabeça assim e fez o quê? Pulou pela janela que a gente esperava, correu pra mata, só que lá a gente tinha os guerreiros lá que prenderam ele, entendeu? Já então, esperando ali. Já tava esperando. Então, assim, a gente foi premiado. Eu mandei esse vídeo, na verdade, não é um vídeo, tá? Não premia um vídeo. O vídeo em si tem vários outros que são iguais. Era exatamente explicando como que o drone foi empregado. Sim. Como que ele trouxe um melhor resultado. Como que ele trouxe segurança para a equipe. Cara, tava ali. Já contei o que foi feito, isso eu coloquei num relatório. Segurança total, nenhum disparo, ninguém ferido, ninguém sem resistência do bandido, porque ficou difícil para ele, né? A princípio o drone não apareceu, depois ele ouviu um drone também, ou seja, isso deve ter... Ele larga, ele tava levando um fuzil e uma sacola de munições, cara. Primeira coisa que ele perde é a munição, desesperado. Barulho e tal, não sei o quê, né? Já percebeu o drone, né? Ele perdeu o fuzil na sequência, saiu correndo pro mato, caiu na mão, no colo do colega lá e tal. Segurança total, meios econômicos, ou seja, não se gastou muitos meios para resultado. Sim. Aí eu mandei, lá eu não acreditava, eu mandei. Eu falei assim, cara, eu vou mandar. Você né? escreveu Eu e escrevi. aí... Dali um tempo, né? O evento era em novembro, Sim. tá? Poucos dias antes, me liga um cara falando em francês, que eu não falo francês. Monsieur Bruno! É bem engraçado, porque bem assim que ele falou, né? Aí ele falou quem que era. Aí eu falei assim, vamos falar em inglês. Aí ele falou, não, você ganhou o prêmio. Tô te avisando, tal, porque você tem que vir aqui para Paris para receber, tá? Aí eu pensei, falei assim, cara, isso é sacanagem de algum colega, né? Descia, puxou, tal, você ganhou o prêmio. Tem alguém tirando sarro. Falei, cara, manda um e-mail aí da sua instituição, tal, explicando, tal, né, pra eu ver, né? Aí lógico que eu fiquei extremamente, né, querendo acreditar que era verdade, né? Fui lá no e-mail toda hora, tal, aí veio o e-mail da instituição, da IEDO, né, que é um organismo internacional, né, dizendo que foi premiado, tal, que eu tinha que ir lá para ganhar o prêmio, tal, não sei o que, tal. Então, assim, a gente ganhou um prêmio disputando com as maiores forças do mundo, com americanos, com israelenses, com europeus, enfim, né? E uma coisa super legal, que eu acho mais bacana nesse prêmio, é que a banca foi de pilotos policiais e bombeiros, não de pessoas aleatórias que não entendem no negócio, né? Sim. E eles ali viram, né, o valor que tinha na minha operação, né? E acabou depois sendo, como eu falei, os amigos que eu tenho por aí, começou com esses caras, entendeu? Aí um me apresenta para o outro e tal, e aí eu acabei sendo convidado para ir fazer palestras nesses locais tal, e falar do drone, de como a gente usava e tal, né? Então a gente criou uma rede bem grande de parceiros tal, onde a gente até hoje vem recebendo feedbacks, informações, troca informação, né, sobre o estado que está, né, o emprego de drones na área de segurança pública, principalmente salvamento e resgate de bombeiros, tal, né? E é disso que eu afirmo, falo, cara, nós não devemos nada para ninguém, tá? O Brasil tem as mesmas capacidades que qualquer outro país, né? E infelizmente um cenário onde as coisas acontecem frequentemente, né? Então, às vezes, a gente tem mais preparo que um policial europeu, tá? Onde, acabaram de mostrar ontem, o presídio da Holanda está sendo fechado porque não tem preso já há anos, tal. Que loucura, né? Em comparação conosco. Em comparação conosco, infelizmente, tal. Obviamente que lá, qual é a biblioteca mental de um policial lá, né? Lá tá tudo muito calmo, Tá né? tudo muito calmo. Óbvio que ele tem os problemas deles. Sim, né? sim. Mas aqui... Mas em comparação com o que acontece aqui, então, obviamente, aqui, eu te digo o seguinte, cara, tem muitos policiais incríveis no Brasil, muitos bombeiros incríveis no Brasil, tá? Eu não quero falar o nome de um ou outro,
que esses colegas entendam que eu não lembrei deles, tá? Porque são muitas pessoas. Sim. Mas eu vou te dizer o seguinte, cara, que eu ouso falar que nós temos os melhores operadores pilotos na área de segurança pública e bombeiros do mundo, tá? É mais de um. São vários, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu chamo de Betão, mas na verdade é o Cabo Roberto, do 2º CRPM da Polícia Militar do Estado do Paraná. O cara virou uma sumidade em termos de pegar bandidos em mata, tá? Sim. Ele desenvolveu, ele compreendeu a tecnologia, ele entendeu que é uma ferramenta e ele utiliza várias ferramentas, tá, para poder pegar um bandido que fugiu para o mato. A ponto de que bandido para o mato não tava lá no Paraná, lá perto da cidade deles, os bandidos já não fogem mais para o mato de jeito nenhum, porque Já sabem que vão ser pegos, tá? que o Betão vai pegar. O Betão vai estar lá, tá? Rio de Janeiro, tá? A gente tem aqui o colega Fábio da CORE do Rio de Janeiro. A CORE é a polícia especializada, né? Assim como o BOP, né? O Fabão, cara, que é o Fábio Henrique, né? O Fabão é simplesmente um monstro na utilização de drones no combate aos crimes lá do Rio de Janeiro, tá? Eles conseguiram localizar no último ano todos os envolvidos em assassinatos de policiais ou criminosos que eram fugitivos, todos que tentaram fugir deles, tá? Então, assim, é um trabalho que é incrível, né? E aí tem uma série, cara, bombeiro aí, o bombeiro pega o drone aí, esses dias um senhor com Alzheimer desapareceu, foi acionado rapidamente o bombeiro, em 7 minutos eles acharam o senhorzinho, mas com o quê? Com doutrina, com conhecer o equipamento, com treinamento, com a utilização desse equipamento não só no dia que você é chamado, mas em todos os dias que você tem que adestrar. Treinar e treinar. Então eu digo, cara, o Brasil é admirado no exterior. Tá? Muito bom. Isso é muito legal e pouca gente sabe. Bacana. Carcará, como posso dizer, é gratificante saber disso, né? Ainda mais porque você representou o Brasil em muitas frentes, né? Nesse sentido. Produziu e ainda produz muito, né? Seja na construção desse conhecimento, mas não apenas na construção, mas também na disseminação dele, como a partir da obra, como a partir da sua participação ali em treinamentos e feiras do setor, né? Você já é uma figura muito conhecida também dentro da própria Drone Show, que é a maior feira de drones, né, que temos aqui na América Latina. E isso é realmente muito legal de ver e é algo que ajuda, eu diria que ajuda toda a sociedade. Ajuda a sociedade que está mais segura pelo uso da tecnologia em si, né? Ajuda os agentes de segurança, porque é mais uma camada de proteção no combate à criminalidade, não é mesmo? Ajuda o cidadão de bem, que querendo ou não, ele às vezes não sabe, né? Mas todo o contexto dele fica mais seguro porque Sim. Profissionais como você estão aplicando cada vez mais o uso dessa tecnologia na proteção e no bem-estar de todos, né? Ajuda as instituições, as empresas, porque vai gerando um ambiente cada vez mais seguro, né? Cada vez mais previsível, digamos, dentro de toda essa complexidade que é o Brasil. Querendo ou não, somos um país com uma extensão imensa, né? Muitas fronteiras, você sabe muito bem disso. Então, é um ambiente realmente muito complexo. Meu caro, eu diria que a gente precisa de um segundo episódio com o Bruno Carcará. Porque realmente um episódio é pouco, né? Você é um cara que tem muito conhecimento e gosta muito de expor isso, de repassar isso. Eu sou empolgado. Isso é evidente, é muito fácil conversar contigo nesse sentido, né? Você realmente tem muito conteúdo aqui para entregar. Mas, meu caro, para encerrarmos, onde que o pessoal consegue encontrar a sua obra, acompanhar o seu trabalho, né? Eu já acompanho, mas deixo por ti para... Bom, a minha única rede social é o LinkedIn. Sim. Tá? Lá você pesquisando Bruno Carcará vai aparecer lá, não tem 2 Brunos Carcará não. Né? Lá você vai encontrar informações sobre este livro que eu estou lançando agora, amanhã, né? Vai ser o pré-lançamento
lá na Drone Show. O lançamento vai se dar em Brasília, dia 30, no Inavseg, que é o maior evento de aviação tripulada, e agora também tratando de não tripulada, né, do Brasil, né, de polícias, bombeiros e tal. E aí você vai encontrar no LinkedIn informações de como adquirir este livro. Além do livro também eu montei um programa de treinamento, tá? Eu tenho um treinamento que eu tenho dado para organizações, por exemplo, a Itaipu já formou uma equipe comigo, tá? Para utilizar drones termais. Vários policiais, né, forças como a Polícia Militar do Paraná, a Core do Rio de Janeiro, estiveram conosco, né? O Coronel Vargas foi aluno da primeira turma comigo, né? Vargas, um grande amigo e tal, e ele me deu uma responsabilidade enorme lá. Então a gente está levando essa proposta de treinamento, tanto em company, para empresas privadas, né, para organizações, como para pessoas, né? Quem olhar lá no meu LinkedIn vai ver que a gente tem disponibilizado a informação dos cursos, tá? Além disso, no Instagram, não é propriamente meu, mas a gente tem o Instagram do Drone Policial, né? Qualquer um que pesquisar lá já cai lá, tem muitas visualizações. O Drone Policial fala do evento que ocorre anualmente, lá também tem informações, provavelmente vai ter uma informação sobre a venda do meu livro, enfim, do curso e tal, né? E temos também o Instagram do projeto que é a coisa que eu tenho mais carinho no mundo, que é o projeto Drones for Good, né? O do Drones for Good também traz muita informação sobre o drone para o bem. Você acabou de falar, o drone traz mais segurança e tal. O drone é para o bem, cara. O drone vai ser para o bem de uma empresa, das pessoas, vai ser para o bem da produtividade, vai ser para o bem da agricultura. Às vezes você vê empregos ruins de um drone. Infelizmente, sempre tem um cabeça dura aí para usar isso de forma errada, né? O criminoso, enfim, né? Às vezes necessário, como na guerra e tal, né? Mas isso não tira a melhor característica do drone, que é o drone para o bem, né? E a gente tem um projeto que é exatamente o Drones for Good, tá? Drones 4, for, né, em inglês, mas é o 4, good, do bem, né? Underline Kids. Então, Drones for Good, underline Kids, é a página onde a gente fala do drone que a gente tem utilizado para ensinar crianças com síndrome de Down e com autismo a pilotar drones. Eu convido todo mundo a olhar lá, a compartilhar, a seguir, isso vai crescer. É um projeto social, é um projeto voluntário, tá? A gente não cobra nada por isso, né? Eu envolvo a minha família. Muitas pessoas ajudam e ajudaram, né? A própria Air Robotics, né, ajudou a gente já, né, ajudando com suprimentos, equipamentos, drone, agora com uma tenda que a gente tem lá e tal. O Márcio ajuda? O Márcio ajuda? O Márcio ajuda, ajudou Bacana. muito e sempre vai ajudar, eu tenho certeza, porque ele também é apaixonado pelo Drones for Good, né? O Márcio é um cara espetacular. Fico até emocionado aí, porque a gente tem uma história em comum, né? Mas é isso daí, é lá que você vai encontrar essas informações. Maravilha. Bom, Carcará, muito obrigado. Uma honra contar contigo no primeiro episódio aqui do Aircast. Né? Você já é um amigo nosso, eu acho que participamos ali da segunda Drones Policial em 23, né? Se eu não me engano. De lá para cá a gente vem desenvolvendo cada vez mais essa parceria. Você tem um trabalho realmente muito gratificante de se ver em diversas frentes. E deixo o convite para todos vocês aqui seguirem o Bruno Carcará no LinkedIn, naquele perfil profissional, né? A Drone Policial no Instagram, como ele mencionou, e o projeto Drones for Good, que também tem um peso e uma relevância muito importante. Foge um pouquinho da aplicação que a gente vê, mas que tem um impacto que vai muito além do que apenas a questão da segurança, né? Quando olhamos como nosso tema. Tá bem, Carcará? Muito obrigado, meu amigo. Agradeço novamente. E já fica o convite. Quando vier para São Paulo novamente, me chama, a gente marca uma segunda conversa. Não tenho dúvidas que tem muito assunto aqui ainda para a gente poder decorrer e explorar, né?
Obrigado, agradeço muito o convite. Imagina, meu caro. Bom, e para você que ficou até aqui, a Air Robotics estará no SEG Summit 2026, organizado pelo CT Hub. Ali é um summit, é praticamente uma feira, mas é um summit de um dia que tem exposição, muito conteúdo, muito network, muita conversa, que reúne grandes empresas, especialistas, empresas de tecnologia, né? E será, se eu não me engano, no dia 21 de outubro agora de 2026. Procura o SEG Summit aí nas redes sociais, tem tanto no LinkedIn, no Instagram, no Google. Eu acho que o pessoal deixa uma chamada aqui também, né, para vocês poderem acessar. Contamos com vocês por lá. Pessoal, esse foi o primeiro episódio do Aircast. Uma honra poder também contar com a participação de vocês até aqui. E a ideia é que continue do mesmo modo como foi hoje, com uma conversa leve, enriquecedora, que traga muito mais atualizações em relação ao futuro da segurança, sempre sendo otimizada, né, e tendo ali os seus recursos devidamente aplicados com o apoio da tecnologia. Eu sou Victor Almeida da Air Robotics e conto com vocês no próximo episódio. Valeu!